por favor. Repita assim comigo: o segredo da espera. Então, você na internet em algum momento já falou o segredo da prosperidade, o segredo da fé, o segredo de crescer e avançar. São tantos segredos que a vida nos propõe, e muitas vezes a gente vive e não descobre nada. E muitas vezes você vive, luta, trabalha e não descobre, não chega a resultado nenhum. Eu quero só te dizer, o segredo da espera é o que o Senhor tem para falar na sua vida hoje. Ele vai de encontro à sua realidade. E você pode estar aqui de repente muito bem sucedido, ou muito fracassado, ou triste, alegre. Eu não sei qual que é a sua condição, mas o que eu quero dizer para você é que todas as vezes que você olhar o seu cenário, olhar a maneira como você se encontra hoje, você vai se deparar com um momento, com uma situação. Então esse momento ele não define a sua vida. Esse momento ele é passageiro. Ele é algo que pode estar te tirando a paz, ele pode ter te tirado a alegria, ele pode ter esmurecido a sua fé. Você pode porventura estar aqui, mas a sua trajetória estar marcada por muitas perdas, ou por muitas conquistas. Porque cada um tem uma situação, cada um tem um cenário. Mas aonde que nós todos vamos nos encontrar? Repita assim comigo: na presença de Deus. Então a presença de Deus, ela é a verdadeira causa para que eu e você possamos ser transformados. Porque a presença de Deus, ela tem um fator muito importante. É quando eu creio que Ele está no controle de tudo. Quando você começa, você está aqui hoje e você sempre resolve as suas coisas. Você não consegue esperar. Porque aqui o segredo da espera é algo que vai de encontro com o que o mundo está hoje trabalhando. Hoje o mundo, as inteligências artificiais, elas estão consumindo um trabalho árduo de horas e horas de pessoas humanas, naturalmente dentro da sua condição, de fazer trabalhos que anos e anos era normal. Só que hoje a tecnologia ela está vindo para atropelar todo e qualquer tipo de prazo. Então o segredo da espera, muitas vezes você vai ser confrontado a lidar com as mudanças do seu trabalho, com as mudanças da rua, do mercado. Você sabe que já existem mercados que você entra e você cadastra o seu cartão de crédito no carrinho, e você vai fazendo a sua compra e vai colocando as coisas dentro do carrinho. Ele tem uma balança e no final não tem caixa. O valor que está proposto dentro do carrinho vai debitar do seu cartão de crédito, você já vai para o carro. Para quê? Para não ter mais fila. Então, daqui a um tempo, essa questão de tudo para consumir ou beneficiar você com o tempo, vai ser benefício para um e prejuízo para outro. Por quê? Nem todos vão acompanhar essa velocidade. Nem todos vão dar conta dessa tecnologia. E aí? E o segredo da espera? Eu tenho que esperar até quando? Eu estou trazendo aqui um exemplo aleatório. Mas e a sua causa? A sua necessidade natural? Que tecnologia você acha que vai poder resolver? Que programa, que software, que internet, que Wi-Fi? O que você vai buscar? Então, eu estou trazendo vários exemplos naturais, porque é o que o mundo oferece. Mas o que Deus quer te oferecer nessa noite? O que o Senhor quer te mostrar? Porque as coisas desse mundo são passageiras, mas as coisas do Senhor, elas são eternas. Elas são eternizadas dentro de você, baseado naquilo que você crê. Eu quero que você leia comigo aqui Salmos capítulo 40, versículo 1 em diante. Nós vamos ler do 1 ao 3. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por... Esse é o nosso Deus. Versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E o versículo 3: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer para você que esperei confiantemente no Senhor. Você pode ter uma trajetória nessa igreja, você pode ter entrado hoje por essa porta, estar sentado aqui.
o que você tem pedido ao Senhor? O que você tem clamado a Deus? Então, lembra que eu dei vários exemplos aqui naturais? Porque o mundo ele vai oferecer muito otimismo. Muita coisa o mundo vai oferecer para você, para trocar aquilo que você pode aguardar somente em Deus. Então o mundo pode dar coisas, mas somente Deus pode oferecer um propósito. Somente Deus pode revelar o propósito eterno na sua vida. Somente o Senhor vai fazer com que você se renda a Ele. Somente o Senhor vai um dia se deparar com você e você vai entender que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer reativar a sua fé, porque aquilo que Ele um dia prometeu, aquilo que um dia Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Toda a promessa que um dia foi liberada sobre a sua vida, tudo aquilo que um dia foi determinado sobre você, eu quero dizer, vai acontecer, porque nós temos um Deus bom, um Deus que a maior intenção dele é te abençoar. O Deus que nós servimos é aquele Deus que você chega aqui totalmente acusado, condenado pelo mundo, Ele pega você pela mão, Ele te coloca de pé, Ele bate toda a poeira que o mundo fez você se sujar, Ele te limpa, Ele te purifica e Ele fala, eu sou contigo, vai dar tudo certo. Você está sofrendo, mas eu estou com você no sofrimento, e Ele também estará com você na sua alegria. Você pode dizer amém por isso? Esse é o Deus que nós cremos. Então muitas vezes as circunstâncias nos empurrarão para fazermos algo, mas muitas vezes as coisas mais importantes será não fazer nada. Sabe qual que é as circunstâncias? Muitas vezes duas coisas que eu vou enfatizar aqui: parte financeira e parte conjugal. A parte financeira, nada acontece, você vai buscar recurso natural, seja banco, cartão de crédito, empréstimo, pegar dinheiro emprestado com pessoas, agiotas e tantas outras coisas. Por quê? Desespero. É o desespero. Muitos aqui que trabalham com vendas ou coisa do tipo, as coisas não acontecem, você desiste. Você nem liga mais para o cliente, porque você fala, não vai mais acontecer, eu vou buscar outros. Mas e o segredo da espera? De você trabalhar tudo aquilo que está sobre você. Repita assim comigo: sobre mim existem muitas e diversas bênçãos. Então, e sobre você também existem muitas situações que fazem você perder o foco. Quantos viram aí o caso que aconteceu no interior de São Paulo, naquele esporte radical de lançar a pessoa sobre a ponte? Houve um acidente fatal lá, que a moça perdeu a sua vida naquele acidente. Quantos acompanharam? E as pessoas faziam aquilo com frequência. Tinham 4 pessoas envolvidas e deixaram as pontas soltas. Coisas que eram prática do dia a dia, todos os dias ou finais de semana eles praticavam aquilo. E eu quero dizer para você, o que você tem praticado no seu dia a dia que existem pontas soltas? Coisas que estão passando despercebidas no seu dia a dia, que são importantes, mas a sua correria, o estresse, o dia a dia, a loucura de fazer tantas coisas, e aí no final do dia você vê tudo solto, e você fala, mas isso aqui era para ter feito de manhã. Então o que eu quero dizer para você? O que tem acumulado nos seus dias, que tem feito você perder a essência de aguardar no Senhor? Nós acabamos de ler aqui nos Salmos, esperei confiantemente no Senhor. O que significa isso? Uma confiança plena, uma confiança que você sabe que vai acontecer. Então a fé são as coisas que não se veem. Então são coisas que você está num culto como esse, você fala, pastor, mas você não sabe a minha realidade. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele sabe de cada situação que você está enfrentando. Seja ele um problema de saúde, seja ele um problema conjugal, seja ele financeiro, seja a sua fé esmorecida. O que eu quero dizer nessa noite é que o Senhor, Ele vai revelar tudo aquilo que você precisa saber, que está nele. Não estão nas coisas, não estão nesse mundo, mas estão no Senhor. E eu tenho certeza que você vai sair daqui ricamente abençoado com essa palavra. Quantos creem nisso, amém? Sobre a espera das coisas que precisamos entender. Repita comigo, tempo e modo. Então, tempo e modo, irmãos, a gente para analisar. O tempo de Deus é o Kairos, e o tempo nosso natural é o Cronos, que é cronômetro, que tem a ver com a naturalidade.
Então o Cronos é o que você já está programado para fazer. Você já deve estar até pensando, será que eu vou pegar um churrasco daqui a pouco, uma batata frita, uma pizza, eu vou numa pizzaria, eu vou tomar um caldo? Porque você está aqui, muitas das vezes nessa palavra, mas já está pensando o que você vai fazer em casa. Ou muitas vezes você está aqui já pensando, amanhã de manhã eu tenho que levantar cedo, por causa da temperatura, por causa disso, você já está programando amanhã. Então, o segredo da espera, muitas vezes, esse é o momento de você ouvir somente a palavra. Só que o ser humano, ele não consegue ficar somente dentro de um tema. Ele é automaticamente produzindo um monte de coisa aleatoriamente. E aí o que acontece? Palavras específicas são liberadas, só que o fato de você estar com os olhos e os ouvidos em outro lugar passa despercebido. Aí você fala, pastor, nada acontece na minha vida. Mas e o que o Senhor tem falado com você? Você tem se detido à voz do Senhor? Então o segredo da espera é aquilo que eu estou falando. Você vai numa fila, você vai resolver alguma coisa, você chega lá, vê uma fila. Esses dias eu fui pegar um remédio para um amigo meu no posto. Cheguei lá, a fila estava gigante. Eu falei, eu não vou pegar essa fila para pegar o remédio para ele não. Na hora que eu vi a fila eu já fui embora, porque eu já pensei o tempo que eu ia ficar parado naquela fila. Você vai viajar para algum lugar, fala, feriado prolongado, ixi, olha o trânsito, olha o tempo que eu vou ficar na estrada para chegar no lugar. Você já começa a mudar os planos. Você não tem mais paciência de esperar. O ser humano, eu quero dizer para você, quanto mais velho você ficar ou experiente, menos tempo você quer perder. Estou falando alguma mentira? Não estou. Agora, a geração, os pequenos, as crianças, eles não estão preocupados com o tempo. E nem com quem tem que agir. De manhã ele quer tomar café, na hora do almoço ele quer comer, ele quer passear, ele quer brincar. Quantos estão com os filhos de férias aí? Amém? Que Deus dê graça e favor sobre a sua vida nas férias aí, para você arrumar todas as tarefas possíveis. Tira as telas, irmão, dos seus filhos. Vai para o parque, vai andar com ele, vai viver um tempo precioso, porque o tempo não volta. Muitas vezes a gente fala, empurra a tela, empurra isso, empurra a tecnologia. Mas e você? Lembra da sua infância, o que você fazia? Então, muitas vezes o tempo com o seu filho vai edificar a sua vida também, porque Deus quer falar também através com a sua família, com aquilo que Ele tem te dado. Então, essa é uma noite que Deus quer mostrar para você qual que é o segredo da espera e o que eu preciso aprender com tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Diga amém. Projeta 2 Timóteo 2,19. Eu vou introduzir aqui a palavra, nós vamos falar de 7 exemplos do que é o segredo da espera, porque nós vamos orar e vamos ceiar no final. E eu prometo que até as 10 horas da noite a gente acaba esse culto, amém? 8 horas, irmãos, 8 horas a gente acaba a palavra. Então, 2 Timóteo 2,19 diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu vou me deter na parte A do texto. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quantos são do Senhor aí? Então, irmãos, eu quero dizer para você, o Senhor conhece a sua impaciência, o Senhor conhece as suas debilidades, as suas fragilidades. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor, quanto mais você está aqui nessa noite, ouvindo a minha voz, lendo a palavra de Deus, mais o Senhor começa a criar raízes dentro de você, porque a intenção do Senhor é um fundamento que nenhuma situação da face dessa terra possa quebrar o fundamento que é o Senhor, que é o amor, que é a palavra, que é a graça, que é o favor. Nós fomos alcançados, nós não somos dignos, mas o Senhor nos amou. Nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor nos alcançou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então nós estamos aqui nessa noite para entender exatamente, Senhor, como eu devo lidar com as minhas lutas, como eu devo lidar com as minhas fraquezas, como eu devo lidar com cada situação que eu tenho vivido.
E a palavra do Senhor nessa noite é para você. O segredo está em mim. Aguarde em mim, permaneça em mim. Você é meu e eu sou seu. Eu paguei um preço muito alto naquela cruz para que você pudesse suportar todas as dores a qual você tem vivido. Ele diz o seguinte: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas ele venceu porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai, o Elohim, ele é o nosso Rei, e ele vai trazer toda a situação de uma forma muito simples para você, através daquilo que você crê. Eu tenho certeza que hoje muitas coisas serão abertas nos seus olhos, na sua mente, para você entender que aguardar em Deus é o melhor caminho. Sabe por que aguardar em Deus? Porque hoje nós ensinamos todo membro dessa igreja: enquanto não tiver uma nova palavra, fique na última palavra. Fique na última palavra proferida. Você foi para o encontro, foi declarado uma palavra de Deus sobre a sua vida, nada aconteceu, fica com a palavra do encontro. Pastor, a última palavra foi liberada na célula essa semana. Fica com a palavra da célula dessa semana, porque é ela que vai te sustentar no dia mal. Pastor, eu estou recebendo a palavra hoje. Então pega essa palavra hoje e fala: eu vou ficar firmado nela. Se é o tempo da espera, eu quero esperar no Senhor. Então a base da nossa caminhada, da nossa trajetória, é no que nós estamos firmados. Se você estiver firmado na sua garantia natural, e essa garantia de repente se esvair e ela desaparecer, você vai ficar sem chão. Eu já passei por um momento muito ruim na minha vida, onde eu fui assaltado. E aquele momento eu fiquei sem chão, não sabia nem para quem ligar. Enquanto eu estava ali desesperado, para quem ligar, gerente do banco ou coisa do tipo, os ladrões estavam levando tudo. Não somente o celular em si, mas uma garantia, reservas. E aí quando você se depara, acabou tudo. Só sobrou o BO para você fazer e o futuro que a Deus pertence, para você recuperar o que foi perdido. Então o que eu quero dizer? A nossa garantia é o Senhor. Ele sim é o que nos guarda, Ele sim é o que nos protege. Nada que o Senhor tem inserido dentro de nós, mundo, coisas, diabo, tribulação, ataque maligno, nada pode ser tirado de você, meu irmão. Porque se Deus colocou isso dentro de você, essa é a sua base para você se sustentar, para você vencer o dia mal e você declarar que o Senhor é contigo todos os dias da sua vida. Eu declaro essa palavra sobre você em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Eu vou introduzir então aqui. Todos nós temos alguma necessidade que colocamos diante de Deus em oração. Depois disso teremos que esperar. Nós vamos orar aqui no final. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você necessita, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te engrandecer, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te colocar no lugar de honra. Porque Deus, por mais que esse mundo oprima, por mais que esse mundo coloque você para baixo, a intenção do Senhor é virar totalmente a sua situação e honrar você e sua casa. Então, todas as vezes que eu estou firmado numa palavra, eu tenho certeza, o Senhor vai me sustentar. Você pode hoje estar aqui sem força nenhuma, mas se você tiver uma palavra, você ficará de pé diante das suas circunstâncias, amém? Então, eu e você, precisamos aprender a esperar em Deus. A nossa esperança não é a mesma do mundo. A do mundo é otimista, igual eu falei. 7 segredos para prosperar, o segredo disso, o segredo daquilo. Só quero dizer para você, o único segredo que nós temos que aprender é aguardar naquilo que o Senhor tem para mim e para você. A gente muitas vezes acha que o nosso plano é melhor do que o plano de Deus. A gente imagina que o meu sonho é melhor do que o sonho de Deus. Não, os sonhos de Deus são melhores e maiores do que os meus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus perfeito, tudo que Deus faz é bom. Só que a gente muitas vezes acha que o nosso modo é melhor, que a nossa maneira é melhor. Então eu quero dizer, quando nós somos confrontados a viver as coisas do Senhor, é que Deus quer transformar o nosso interior. Sabe por que você faz parte de uma igreja? Porque Deus não quer mudar o seu exterior, Ele quer mudar dentro. Quanto mais você permitir ser transformado dentro, mais o seu exterior será conhecido, mais o seu testemunho irá além. Você sabe que o seu testemunho chega primeiro que você? Fala que tal pessoa vai te visitar amanhã. Chegou primeiro a mensagem e a pessoa já sabe, vai vir uma pessoa muito legal, muito boa, e eu quero recepcionar essa pessoa. Se é uma pessoa que tem um mau testemunho, que ela tem muitos problemas, você fala, vixe, não dá não, Eduardo, amanhã eu não estou em casa não.
Não dá para receber não, porque o seu testemunho chega primeiro. Então, quando a gente fala que nós não queremos ser pessoas de boa aparência, nós queremos ser imagem e semelhança de Cristo. Por onde nós passarmos, nós temos que levar a mensagem de Cristo, do amor, daquilo que nós carregamos, porque nós somos a expressão de Cristo, amém? Projeta Hebreus capítulo 11, versículo 1. A nossa esperança não é a mesma do mundo. A nossa é uma convicção completa que a bênção está a caminho. Repita-se comigo: a minha bênção está a caminho. Então, o que é algo bom que está a caminho, que somos amados. Então aqui diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quantos têm a fé em esperar no Senhor? A convicção é que vai acontecer. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Eclesiastes 3:1 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Então eu quero dizer, você sairá daqui ricamente abençoado e a sua vida vai tomar uma proporção a qual você ainda não tem noção. Porque você é ungido, você é amado, você é separado. Deus tem amor, Deus tem alegria em te abençoar e te guardar todos os dias. Para quê, pastor? Para que o seu testemunho naquilo que você crê seja exaltado por todos os cantos dessa terra. Então eu quero dizer que, assim sendo, o tempo de espera será maior teste de nossa fé. Irmãos, esperar nas coisas que Deus tem proposto. Tem pessoas, eu tenho acompanhado um amigo meu que está com problema com droga. E ontem numa conversa com ele, ele falou que não consegue depender de Deus. E eu vi claramente que ali não provém de Deus uma fala dessa. Não provém do Senhor. Não depender de Deus é alguém que esmureceu a fé. E ali tem alguém necessitado. Qual que é meu papel? Orar. Qual que é o meu papel? Investir. Qual que é o meu papel? Crer. Então, quando nós nos deparamos com problemas de outras pessoas, nós nos compadecemos, por quê? Porque Deus vai também colocar pessoas na nossa vida, no nosso caminho, para interceder por elas. Então a nossa árvore de frutos não está baseada somente sobre a minha casa, mas sobre aqueles que Deus coloca. Você quer ver algo aqui? Você está no trânsito, está em casa, está orando, e Deus coloca uma pessoa no seu coração. Um amigo, um vizinho, um primo. Para tudo que você está fazendo. Liga para essa pessoa, manda uma mensagem para ela, porque Deus quer falar com ele naquela hora. Ele está usando você. Então por quê? Você de repente manda uma mensagem, liga para essa pessoa, ele acabou de receber refrigério. Do que? O segredo da espera. Ele está esperando Deus falar com ele, e ele quer usar você. Então quando você é um instrumento nas mãos do Senhor, você vai ser usado para alcançar aquele que está desesperado, aquele que está desacreditado, aquele que está ansiosamente aguardando uma fala, uma voz do céu. E o que vai acontecer? É você que vai ser um instrumento nas mãos do Senhor para mudar a história dessa pessoa e dizer: vale a pena esperar, porque Deus não se esqueceu de mim, Deus está ouvindo o meu clamor, Deus conhece a minha causa, e Ele vai usar quem Ele quiser aqui no nosso meio para abençoar aqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Então, 7 direções aqui para nós, para que eu e você possamos ser abençoados e no final orarmos. A primeira: siga a última instrução. O exemplo aqui é Noé. Lá em Gênesis, no capítulo 6, Deus mandou Noé edificar a arca. Nós sabemos o tempo que demorou. O fato é que Noé perseverou em construir. Aqui diz o seguinte: faze uma arca de tábuas de cipreste, nele fará compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Só aqui, uma arca. E aqui ele diz nos versículos posteriores o que era essa arca. Para guardar o que? Os animais, os casais. Ele deu a direção. Todos que estavam à volta falaram: Noé ficou louco. Noé está totalmente perturbado. Noé não sabe o que está fazendo. Mas ele tinha o quê? Uma palavra, ele tinha uma direção. E o que Deus fez? Usou a vida de Noé. O que vai acontecer quando Deus te der uma direção? As pessoas vão falar: isso aí ficou louco. Só quer saber de monte, só quer saber de igreja, só quer saber de orar. Mas se foi Deus que falou com você, então seguir uma direção, você vai ser contrariado. Seguir uma direção de Deus, você vai ser questionado. Você está indo na direção certa? Está todo mundo indo para o lado. Mas quem é esse todo mundo? Quem é que você está sendo comparado?
Irmãos, eu quero dizer para você, Deus quer abrir os olhos dessa igreja. Nós precisamos parar de ser comparados com pessoas que não compartilham da mesma fé. Se nós estamos indo no sentido de, conforme o Renato falou aqui na abertura do culto, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa? É que a igreja vai invadir o inferno, meu irmão. A igreja vai chegar e vai saquear o inferno. Nós vamos libertar os cativos, os oprimidos, os doentes, os enfermos, os drogados. Nós iremos lá, porque nós temos o poder que foi dado sobre nós, a autoridade do nome sobre todo nome. Então é isso. Se toda a igreja está indo para lá, e se você está sendo comparado, não, você está indo com as pessoas desse mundo, você está sendo influenciado para um lado errado. Então significa o quê? Abra os seus olhos. Você precisa ir na direção que Deus está te mostrando. Ser crente, ser evangélico, isso não define. O que define é ser alguém apaixonado em submeter às direções do Senhor. Isso é transformação. O segredo da espera é o seguinte: Deus falou que vai acontecer. Eu estou debaixo de uma palavra e eu vou permanecer nela. No final eu quero compartilhar com você o como vale a pena esperar na promessa de Deus. Então Noé, ele simplesmente seguiu, e Deus não falou nenhuma outra palavra a não ser uma semana antes do dilúvio. Ele permaneceu. Quando veio o dilúvio, quem é que estava preparado para enfrentar o dilúvio? Noé e sua família. Todos aqueles que apontaram, que desacreditaram, se perderam. Então por isso que eu falo, quando nós temos um chamado para pregar para toda a nossa família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando essa palavra queima dentro de mim, nós vamos orar por todos os nossos parentes. Porque quando partir dessa vida, nós passaremos pela morte. Só que a morte não pode nos deter, porque nós estamos do Senhor. E se estamos do Senhor, nós reinaremos com Ele uma eternidade afora. Então, é isso que nós precisamos entender. Qual é a última palavra, a última direção que Deus te deu? É para ficar na célula? Fique na célula. É para permanecer no trabalho? Fique no trabalho. Não saia sem ter uma direção. Não está acontecendo nada lá no seu trabalho? Ouça a voz de Deus. É para sair de lá? Tem uma palavra? Saia debaixo de uma direção. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então hoje Deus está aqui para dar para você a direção correta, porque você é alguém abençoado, amém? O problema é que em momentos de impaciência nós nos esquecemos da instrução que Deus nos deu. Então o que Deus tem para mim e para você é uma direção segura e confiável. Quantos creem na palavra de Deus? Então a palavra de Deus é segurança. Segundo exemplo, não gere Ismael. É uma força própria. É o exemplo de Abraão. Abraão, ele tinha 86 anos. E ele tinha uma promessa de ter o filho da promessa. Só que ele estava velho. Sara estava velha. E aí, o que aconteceu? Força própria. Sara olhou para Abraão. Naquela época podia. Ela falou, eu não posso dar um filho para Abraão. Ele falou, pega a escrava. Tenha filho com a escrava. Então, Ismael é fruto de uma força própria. Porque Sara orientou, naquela época podia, Abraão fez. E aí Deus ficou 14 anos sem falar com ele, em silêncio. E depois de 14 anos veio quem? A promessa, veio Isaac. Então, muitas vezes nós queremos resolver. Deus tem uma palavra para você, vai abrir a sua empresa está ruim, não é para fechar, a não ser que Deus fale para você fechar. Trabalho está ruim, Deus falou para sair do trabalho, então não saia. Está morando numa casa que você não está feliz? Deus já pediu para você sair? Saia debaixo de uma direção. Você tem os seus filhos numa escola pública, você quer colocar numa escola particular, mas não ponha por força própria, que aí vai faltar recurso. Mas se Deus te der a palavra, mesmo sem recurso, Ele vai sustentar, porque é Ele que está dando a direção, Ele que vai sustentar você em todo o propósito. Irmãos, todas as vezes que Deus coloca coisas dentro de nós, Ele vai colocar no coração e vai gerar uma visão. Ele vai mostrar para você. Ele coloca no seu coração e Ele vai começar a alimentar tudo aquilo que provém dEle. As pessoas vão falar, isso aí ficou louco, igual Noé. Não, eu estou debaixo de uma direção, de uma visão. Então o que eu quero dizer é que Deus vai sustentar você por toda a direção e você não vai agir em força própria. Então a promessa, ela demorou para acontecer, mas ela não tardou. Então Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Deus tem. Então, lá em Gálatas 4 diz que Sara representa
desculpa, Agar, que é a mãe de Ismael, simboliza a lei. Mas aqui, Sara simboliza a graça. Por quê? Porque depois Deus gerou através de Sara, Isaac. Então, eu quero dizer, as improbabilidades, as circunstâncias, elas nunca vão impedir o agir de Deus. Irmãos, agir pela fé, caminhar debaixo de uma fé, muitas vezes ninguém vai entender, mas só vai viver quem crê. Quando nós cremos, nós vamos num sentido a qual ninguém está vendo. Mas se Deus está mostrando, Ele vai abrir um mar, Ele vai sustentar. Mesmo se você for lançado na cova dos leões, Ele vai sustentar. Mesmo se você for lançado numa fornalha, Ele vai estar com você. Nada vai atingir você, porque Deus está guardando, Deus está te protegendo, e Ele fará grandes coisas através de você. Sabe o que Deus vai fazer nesse segundo semestre? Quando você está debaixo de uma direção, vai acontecer tanta bênção sobre você, tantas coisas, as portas vão se abrir, você vai resolver os problemas financeiros, você vai resolver problema conjugal, Deus vai mostrar para você o quanto Ele é poderoso sobre a sua vida. Sabe o que Deus vai fazer com você? Ele vai te chacoalhar e vai falar: acorda, porque eu estou com você. Até quando você vai caminhar na direção errada? Deus te colocou nessa igreja, irmão, porque a única intenção dEle é colocar você no caminho dEle, é para permanecer nele, debaixo da direção dEle, porque o que Ele mais quer fazer é te abençoar. Ele quer mudar a sua história, Ele quer deixar um legado. Sabe o que Deus tem para você? Uma herança que está sobre você, para toda a sua família. Você tem disposição de esperar? Já está liberada essa herança. Sabe o que Deus está mandando para dizer para você hoje aqui nessa noite? A herança eu já paguei há mais de 2000 anos atrás. Você quer ver coisas físicas, mas não é física. Eu estou fazendo coisas no seu interior. Quanto mais você receber esse rio de águas vivas dentro de você, mais coisas naturais você vai alcançar. Mas primeiro tem que acontecer dentro. Fala por irmão que está do seu lado: está acontecendo dentro de você, meu irmão. Terceiro ponto, para finalizar aqui o segundo: a lei diz faça, a graça diz eu faço por você. Isso aqui é glorioso demais. Para gerar Isaac temos que esperar. Cabe a nós esperarmos ou não. Quantos decidem esperar nessa noite? Amém? Terceiro ponto: não pegue atalhos. Aguarde e descanse em Deus. Sabe qual que é o atalho? É imaginar que a sua estratégia é melhor do que a de Deus. É imaginar que a oportunidade de emprego que é sua é melhor do que a que Deus tem. A sua condição de mudar o seu cenário é melhor do que a de Deus. O atalho é o seguinte: é uma cilada do diabo. Como que a gente discerne tempo e modo? Percepção espiritual, discernimento. Você tem paz, é Deus que está te trazendo. Se você está atribulado, não é Deus que está te chamando, é uma cilada do diabo. E muitas vezes esse tempo curto, Saga, que a gente imagina que a gente vai ganhar, a gente vai perder muita coisa no futuro. Porque o diabo, ele vai ludibriar. O diabo, ele é o pai da mentira. Então Deus, ele é a verdade, Ele é a sinceridade, Ele é a transparência. Então Deus só tem lugar seguro para mim e para você. Como que você identifica um lugar seguro? É quando você discerne aqui, ó, a presença de Deus, um ambiente da glória. Você fala: eu estou no lugar certo, Deus está falando comigo, eu vou mudar a minha vida. Deus vai ativando em você uma coisa que você não está me enxergando. Não tem coisa melhor do que você estar num ambiente como esse e chegar aqui de repente atribulado, confuso, e Deus começar a te dar uma direção, te dar um caminho. Ele vai colocando certezas dentro de você, Ele vai abrindo os seus olhos falando: eu estou no caminho certo, eu estou no lugar certo, eu estou na igreja certa. Deus está mostrando para mim que eu vou sair dessa situação. Então Ele só está testificando que o que está nascendo vai dar muitos frutos. Muita coisa vai acontecer na sua vida nesse ano e nesse segundo semestre. Então as coisas que Deus sempre envolve, espera, mas o diabo sempre vai propor um atalho. Então o atalho do diabo é rápido, o caminho de Deus é esperar. Sabe o que acontece? Esperar no Senhor pode ser o quê? Que Ele pode, no estralar de dedos, o projeto dele ser muito mais rápido do que o que o diabo propôs. Porque Deus é instantâneo. Pessoas podem ser curadas hoje, instantaneamente. Pessoas podem ser transformadas instantaneamente. Porque esse é o agir de Deus. Então o que Deus tem para nós sempre será sobrenatural. E Deus quer mudar a sua vida hoje.
Deus quer derramar muita bênção sobre você hoje. Repita assim comigo: é hoje que muita coisa vai acontecer. Então Deus nunca vai demorar. Nunca diga, está demorando a minha bênção. Não, está sempre a caminho. A bênção do Senhor está em seu caminho, está na sua direção. Deus é bom de mira. Sabe o que é bom de mira? Ele tem a bênção sobre a família do Diego e da Elisângela. Ele tem sobre o André e também a Elisângela. Sobre o Alan, a Alessandra. Sobre cada um de nós. Levanta a sua mão assim, só para Deus te achar aí e mirar na sua vida. Eu declaro que Deus é bom de mira. Ele está te abençoando hoje. Ele está mirando a sua casa. Ele está mirando o seu trabalho, os seus filhos. Deus está derramando sobre você tudo aquilo que você está esperando nele. Não se esqueça, Deus não se esqueceu de nada daquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir, e você vai sair daqui totalmente carregado pela glória de Deus. Eu libero essa palavra sobre você em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Preciso correr para acabar o culto. Quarto ponto: não haja por pressão das circunstâncias. As circunstâncias vão nos empurrar por impulso. Muito ruim quando você está pressionado no trabalho, no casamento. Você quer ver pressão no casamento? É a mulher ou o esposo falando: você precisa mudar. Se você não mudar, eu vou embora. É o discurso dentro de casamento. Dentro do emprego, você precisa entregar o que você foi contratado. Se não for contratado, você vai ser mandado embora. Você está sob pressão. Se você não entregar o que você está proposto, aquilo que você se comprometeu a fazer, você está sob pressão. E a graça nos faz o quê? Eu estou buscando a transformação. O casamento, ele não pode ser baseado somente na pressão. O casamento, ele é baseado numa linguagem. Qual que é a linguagem do amor do seu casamento? Você conhece? Se não conhece, começa a perguntar. O eu sempre no casamento que eu estou fazendo, o arroz está sem sal, queimou o arroz, está sem sal, está com sal, não precisa falar, porque uma comida boa na mesa, a esposa que ama, o marido vai querer comer todo dia, ele vai querer, se eu falar qual tempero que ela vai adivinhar. Então são detalhes. A roupa que ela está usando vai ser com você. Já é uma pregação para encontrar, né? Já estou dando aqui um spoiler, né? Deixa para depois, né? Se um líder de célula está aqui, você precisa multiplicar. Se não multiplicar, você vai perder a função. E cadê os frutos? E cadê os frutos? Não, quem é que caminha desse jeito? Não tem como os frutos. Quando eu oro, eu coloco diante do Senhor, Senhor, dá uma abençoado com a tua presença. Senhor, me dá uma palavra boa para todos serem alimentados. Sabe por que se você está aqui? Não é por causa do pastor, é por causa da presença de Deus. A palavra lançada sobre as ovelhas. A ovelha precisa ser bem alimentada. O casamento tem que ser bem alimentado. Tudo que você está envolvido precisa ter raízes para você ser bem alimentado. Ser bem alimentado não terá pressão. Ser bem alimentado terá frutos. Os frutos virão. O diabo não vai resistir àquilo que Deus está produzindo. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Se você entrou aqui pressionado, dívidas, problema no casamento, eu quero declarar: receba o alívio do Senhor sobre você. Receba o refrigério sobre todas as áreas da sua vida. Eu quero remover toda a pressão sobre você, porque hoje você decide esperar no Senhor. Deus vai trazer a solução para todo problema. Deus vai trazer a solução para todo o caos, porque Deus, Ele quer alívio sobre os filhos, e filhos amados são bem cuidados. Você está no lugar porque Deus quer cuidar de você. Diga amém. Então, aqui o exemplo que eu quero dizer: Saul foi um homem de Israel com muitas coisas erradas, mas o erro que custou o seu não foi saber esperar. Foi porque o profeta Samuel falou: não faça nada até eu voltar. Mas ele não aguardou. Ele não teve paciência de esperar. Quando Samuel chegou, ele já tinha levantado um holocausto. Ele já tinha feito algo. E Samuel falou: eu não estou mais nisso. O que significa? É eu fazer as coisas com as minhas mãos. Quando Deus falou: eu não estou mais nisso. Irmãos, isso aqui é a pior tragédia de qualquer ser humano. Quando o povo estava sendo liberto do Egito, o Senhor falou: vai, porque eu vou mandar os meus anjos. E aí Moisés falou: Senhor, não me faça ir se o Senhor não for comigo. Aqui é um exemplo. Saul, no momento que ele fez algo sem o Senhor, sem a direção de Deus,
o reinado dele foi destruído. Você pode ser um homem muito bem sucedido, uma mulher muito bem sucedida, mas não queira fazer as coisas sem que o Senhor esteja presente. Sabe por que nós apresentamos o Senhor? Porque um dia, quando eu falei, eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que de lá jamais saia, jamais seja apagado. Significa o quê? Tudo que eu faço tem que ter o Senhor comigo. Não adianta você querer fazer as coisas com a força do seu braço, a sua força vai acabar. Mas existe uma força inesgotável que flui do trono de Deus, que todos os dias ela é renovada e faz com que você não se canse, faz com que você fique de pé e enfrente cada um dos seus problemas, porque Deus quer sustentar você. Enquanto houver propósito, vai ter vida. Enquanto houver um chamado, Deus vai produzir isso dentro de você. Nós não produzimos chamado, nós não produzimos propósito. O que produz isso é o Senhor. Todas as vezes que você abre o seu coração e fala, Senhor, muda a minha vida, Senhor, eu não aguento mais essa pressão, e Ele fala, é isso que eu quero ouvir. Você está clamando a mim, e todos que clamam a mim eu ouço, e todos que clamam eu respondo, e todos que creem eu abençoo. Então Deus quer te abençoar nessa noite e derramar toda a sorte de bênção sobre a sua vida. Diga amém. Quinto ponto: seja paciente e cheio de esperança. A tribulação produz fé. Aqui eu quero falar, fique esperto aí, Everton. A gente vai fazer aquela dinâmica. Tribulação produz fé. Eu sou amado no início da tribulação e declaro que serei mais amado ainda no final. Repita, eu sou amado no início da tribulação e serei mais amado no final da tribulação. Sabe por que você vai ser mais amado no final? Porque Deus está com você no começo, no meio e no fim. Ele não abre mão de você. Ele pagou um preço muito alto, porque Ele quer se relacionar com você todos os dias. Enquanto você dorme, tem 2 anjos acampados em volta da sua cama. Enquanto você sai para trabalhar, Ele guarda os que ficam, que são seus filhos. E Ele guarda você na sua saída. Ele guarda você na entrada, na saída. Ele guarda você no trânsito. Ele guarda você no trabalho. Ele cuida de você em todo momento, porque Ele te ama e Ele está mostrando para você que Ele não abre mão. Mesmo quando você desacredita das coisas que Ele pode fazer, Ele continua agindo com o poder dEle sobre você, sustentando todo esse universo na palma da sua mão. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui no nosso meio e Ele quer te abençoar. É na sua tribulação que Ele quer fortalecer você. Ele quer colocar você de pé de uma forma como você nunca ficou. Ele quer fortalecer os seus passos, dizendo que você vencerá toda e qualquer situação. Eu quero dizer, se o diabo um dia falou para você, você não vai conseguir, eu estou aqui como profeta de Deus falando, você vai conseguir, porque eu sou contigo. A vida vai dar uma virada e você vai ver o quanto Deus é bom na sua vida. Diga aleluia por isso. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? A paciência é o maior sinal de maturidade. Eu casei em 2011. Casei com a minha digníssima esposa Jaqueline. Irmãos, nós casamos em 2011 e nós recebemos tantas palavras que o Senhor falou que iria fazer, que iria nos dar. Só que tanta tribulação, tanta coisa acontecendo, tantos sinais, tantos levantes, e cada vez que vinha a tribulação, mas nós estávamos firmados numa palavra, mas nós estávamos convictos. Então, tudo que Deus quer é que você permaneça, que você fique permanecendo no Senhor e não desista. O 6º ponto: descanse, mas não desista. O que significa isso? Não confunda em desistir e desistir não descanse. Significa o quê? Tem uma palavra liberada sobre você. Cada um de nós tem um propósito de Deus. Não desistir da palavra é permanecer crendo, declarando, persistindo. Vai acontecer, Deus falou que vai acontecer, vai acontecer.
E os sinais eram negativos, mas nós estávamos firmados. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu quero dizer para você, eu não sei como você entrou por essa porta. Eu não sei como é que está a sua vida, a sua realidade, a sua condição. Mas eu quero dizer para você, vai acontecer. Vai acontecer, descanse no Senhor. Coloque o seu coração aos pés do Senhor nessa noite. Coloque diante do Senhor, que Ele é fiel para cumprir. E todas as situações, nós, depois que recebemos a palavra, demorou 8 anos, nós aguardando. Eu estou falando que esse é o meu testemunho. Foram 8 anos para Deus cumprir o propósito dele. Coloca aqui para mim, Everton, para que os irmãos possam ver. 8 anos que o Senhor trabalhou para acontecer. Então eu quero dizer para você, nós descansamos. Eu estou aqui para dizer para você que isso aqui é fruto de oração, é fruto, nós permanecemos no Senhor. Você quer dinheiro, você quer empresa, eu não sei, mas o que Deus tem para você é bênção. Deus tem favor, tem graça de Deus para você. Então isso aqui é fruto daquilo. Então ele cresce aqui no nosso meio. Todo mundo conhece ele. Ele é servo, ele é apaixonado. Onde você anda por esse prédio aqui, você vai ver ele está lá dentro, lá da salinha, sendo edificado. Igual o Diego fala, isso aqui para nós é nosso rebanho. Nós vamos partir, se o Senhor Jesus não voltar, a próxima geração está ali, ó, clamando, ajoelhando, entendendo o propósito de Deus. Então eu quero dizer para você, descanse no Senhor, Ele vai fazer. Não é entregar uma função, não é embora, fugir de problemas não resolve. O que resolve é você descansar, é você chorar aos pés do Senhor, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, amém? Fica de pé no seu lugar para nós fazermos a última oração aqui, o último ponto. Repita assim comigo. O último ponto é orar. Então nós vamos fazer isso aqui agora. A palavra de Deus diz, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A forma como vencemos a impaciência e a ansiedade é pela oração. 1 minuto de oração pode resolver uma vida de problemas. Eu não sei qual que é a sua prática do dia a dia, quando você sai de casa para orar, para trabalhar, desculpa, se você ora. Mas 1 minuto com Deus faz você desfrutar de 23 horas e 59 minutos de muita presença de Deus. Então aqui diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Repita assim comigo: as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Põe o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus, em Cristo Jesus. Volta lá no versículo 6, só para nós trazermos aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Primeira coisa, você vai pedir hoje. Segunda coisa, fala assim: eu vou pedir, eu vou orar e eu vou suplicar. Então, o que significa isso, pastor? É que quando eu coloco diante do Senhor as minhas súplicas, as minhas petições e a minha oração, o Senhor vem com uma paz que excede todo entendimento. A paz vai fazer você esperar no Senhor. A paz é o segredo de vocês esperar toda a bondade de Deus. Eu quero dizer, você está aqui desacreditado do seu casamento? Pede ao Senhor, súplica ao Senhor, ore ao Senhor, Ele vai entrar com a causa da transformação. Nós não conseguimos mudar, mas o Senhor tem o poder de mudar. E o versículo, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, eu vou mostrar para você como nós devemos orar. Pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. E o versículo 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abre-lhe-se-á. Quero declarar, hoje o Senhor quer mudar o seu contexto, a sua realidade, as suas necessidades. E eu quero dizer para você, quero fazer um convite. Você que já entregou a sua vida para Jesus está aqui. O segredo da espera. Você vai esperar no Senhor através da oração, da súplica e da sua petição. Mas se você está aqui e você, em algum momento da sua vida, você se desviou, você está longe dos caminhos do Senhor,
O segredo da espera é que hoje acabou a espera. Hoje é dia de você se reconciliar com o Senhor. Hoje é dia de você renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje é dia de você falar: Senhor, eu não aguento mais ficar longe mais um segundo. Eu já esperei demais e nada está acontecendo. Só tem uma forma das coisas acontecerem: é me rendendo aos pés do Senhor. Então, se você está aqui, se afastou do Senhor, eu queria convidar você a vir aqui à frente, que nós queremos orar para você. E se você nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus, eu queria convidar você sair do seu lugar, você se render aqui aos pés do Senhor, que eu quero dizer para você que a sua vida, ela será transformada de uma forma poderosa. Não é através de uma pregação, mas é através do amor de Cristo sobre a sua vida. Então, você que já é do Senhor Jesus, comece a orar, comece a declarar. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, vem aqui à frente, que nós queremos orar por você, declarar um novo tempo sobre a sua vida. O segredo da espera significa o quê? Hoje eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E eu quero declarar que a sua vida será totalmente renovada. É através da palavra, é através do amor de Cristo, é através de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Os irmãos que estão aqui, queria que os líderes me ajudassem a orar por eles. E você aí no seu lugar, comece a orar ao Senhor. Comece a declarar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a todos que estão aqui à frente, Senhor. Todos que querem, Senhor, renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje é uma noite de Santa Ceia, e nós estamos aqui, Senhor, para acolher todos os filhos amados. Eu quero abençoar toda a nossa igreja videira. Todos que estão aqui, estão em casa, Senhor, renova, Pai, essa aliança. Renova, Senhor, a fé deles. Eu declaro o tempo da espera. O tempo da espera. Hoje o Senhor abraça os teus filhos. Hoje o Senhor acolhe cada um dos teus filhos amados. Preciso de mais líderes aqui na frente me ajudando. Oh Senhor, nós queremos declarar esse novo tempo. Nós queremos abençoar essa aliança. É chegado um tempo de mudança. Deus está mudando a história de muita gente aqui nessa noite. Deus está mudando a trajetória. Deus está mudando a eternidade aqui nessa noite. Oh Senhor Jesus, Tu és tão bom. Tu tens, Senhor, derramado toda sorte de bênção sobre a nossa igreja. Eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui. Eu renovo, Senhor, a aliança com o Senhor. Eu declaro que é chegado um novo tempo sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro que é chegado, sim, todo cansaço, todo desespero, toda angústia. Eu declaro, seja removido agora todo desespero do coração de cada um. Todos que estão ouvindo a minha voz, eu declaro toda ansiedade, eu declaro toda angústia, todo desespero, toda dívida, toda pressão no trabalho, toda pressão no casamento. Eu quero declarar toda voz que foi liberada para divorciar. Eu repreendo essa voz agora. Eu declaro, Senhor, restitui, reconcilia. Abre, Senhor, os olhos. Abre, Senhor, os olhos do coração. Abre, Senhor, a vida. Oh, Senhor, abre, Senhor, o caminho. Eu declaro, Senhor, uma grande colheita, papai. Oh, oh, Senhor, eu vejo tanta alegria sendo derramada aqui na frente. Eu quero declarar que todo desespero, toda angústia no coração, ela está sendo removida hoje. Está sendo removida hoje. Remove toda angústia. Remove, Senhor, todo desespero nos seus corações. Derrama do teu amor. São filhos e filhos amados do Senhor. E nós queremos declarar a igreja totalmente incendiada pela tua glória, pelo teu amor, pela tua bondade. Oh Senhor, abençoa todos, Senhor. Alcança todos. Se eu passar pelo vale